flamenguistas. O Flamengo ganhou do Amazonas por 1-0, era um resultado esperado, Maracanã, mas ficou um resultado também curto, com poucos... Que isso, moleque? O objetivo da noite era afastar a fase ruim, não só a do Flamengo, mas também a de Gabigol. O atacante voltou a ser relacionado para uma partida depois de conseguir o efeito suspensivo na punição que o afastava dos gramados por suposta tentativa de fraude do exame antidoping. Ter ele de volta é muito importante para a gente, é o ídolo do clube. Ter ele no campo é muito bom. A qualquer momento ele vai fazer algum gol, alguma coisa diferente. Ontem, apesar de ovacionado pelo torcedor, Gabriel Barbosa começou a partida no banco de reservas e assistiu Pedro abrir o placar. Antes do gol do camisa 9, o Flamengo já tinha levado perigo no chute de De La Cruz. E voltaria a atacar nessa batida de Alan. Apesar da pressão rubro-negra, o Amazonas até conseguiu balançar as redes, mas Diogo Silva estava impedido. Na volta do intervalo, a finalização ruim de Lohan nem incomodou o torcedor. O momento mais aguardado na arquibancada estava por vir aos 18 minutos. Depois de 66 dias, Gabigol voltou a entrar em campo. Em pouco mais de 30 minutos, Gabriel Barbosa mal tocou na bola. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora de eu expulso com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. As últimas chances do Flamengo foram de Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, que roubou a bola, arrancou sozinho e desperdiçou a chance de ampliar. Por um lado, o resultado põe fim à sequência do Flamengo de 3 jogos sem vitória. Por outro, o placar de 1-0 contra um time de menor investimento não agradou o torcedor, que vaiou a equipe no final da partida. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todos, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto e nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Sábado, o Flamengo volta a campo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Tite terá uma nova chance de reconquistar o torcedor. Bom, vamos falar um pouquinho desse Flamengo, que tem alguns problemas aí nos últimos jogos. Acho que a campanha de Libertadores, você perdeu um clássico para o Botafogo e agora vai para um jogo contra um time da Série B, que teoricamente o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelas questões técnicas, elenco recheado, poderia ter feito mais. Não só o placar, mas é a atuação em si que deixa a desejar, que não funciona. Parece que eles até evoluíram de 2, 3 semanas para cá. Ô, Loirão, acompanhando o jogo ontem, realmente, e foi a primeira vez que me deu a sensação de que o trabalho do Tite realmente não é bom, principalmente nesses últimos jogos. Obviamente, há um parâmetro muito diferente do que era o Campeonato Carioca, do nível técnico que o Tite enfrentava, e aí eles passearam no Campeonato Carioca, aí você começa a jogar Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado com um time que disputa uma outra divisão, mas é um time que tem alguns jogadores de experiências e a ideia deu certo, porque era voltar vivo, fazer o jogo de volta
respirando ainda, e a lição de casa, a lição fora de casa foi muito bem, porque eles se fecharam e aí vem o problema para mim. O Flamengo foi um time muito estático, não tinha movimentação, não tinha mudança de posição. Quando ele, por exemplo, o Gabigol foi ovacionado pelo torcedor, o Tite foi vaiado pelo torcedor no começo e no final. Quando ele tira o De La Cruz, por exemplo, para colocar o Gabigol, para mim ele mexe errado. O De La Cruz ele dá muito mais dinâmica no meio de campo do que o Gerson, por exemplo, ontem. O Gerson é um jogador mais clássico, estava mais lento, tem um desgaste físico, é difícil você construir com um time que está praticamente com dois blocos muito compactos ali, então o Flamengo teve dificuldade, aí quando ele entra com o Luiz Araújo para tentar dar um pouquinho mais de profundidade, também não deu certo. Então, assim, o resultado é importante, você vencer, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem que vencer e vencer bem e convencer no seu torcedor. E o grande problema é que o De La Cruz, até ele sai um pouco das características que ele apresentava no River, porque normalmente ele joga com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, que não está disponível, o De La Cruz fica mais sobrecarregado, tem que aparecer mais para o jogo. E não tem um substituto hoje para articular o Flamengo como ele faz, já que o Arrascaeta está fora. Então, ontem, quando o Gabigol entrou, ele até disse que foi um erro, deixou muito tempo, porque o Gabigol vinha de uma inatividade e, de repente, jogou mais até do que deveria em termos de minutagem. Na minha opinião, ele colocou o Gabigol até para fazer uma média com a torcida, para aproximar mais o torcedor do time, porque os resultados não vêm aparecendo. E também não deu um resultado. O Pedro fez o gol que definiu o placar, não fez um grande jogo fora esse gol. O Vinha talvez tenha sido o jogador mais convincente, na minha opinião, porque não achei que o Flamengo foi bem como um todo. E o que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia, já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e, por enquanto, não está funcionando. Por enquanto não está funcionando, o torcedor, obviamente, tem os seus motivos para cobrar o Tite, ainda mais o Tite, né, pela qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira dele. Acho que também, se a gente olhar o copo meio cheio, acho também que é um treinador que tem capacidade, junto ali à sua comissão, de tirar o Flamengo da situação, de fazer o Flamengo jogar de acordo com o que o torcedor acha que é o ideal. Eu também acho que o Flamengo pode jogar melhor, eu acho que os jogadores podem se movimentar mais, buscar mais o jogo, principalmente do meio de campo para frente. Ontem, por exemplo, no jogo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que foram os dois jogadores que mais tocaram na bola. Pois é, o Flamengo, pela expectativa inicial, ainda não se consolida. Tem muita temporada, o Flamengo tem tudo para crescer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, melhorar também o desempenho na Libertadores. O problema é que você vai passando jogos, olhando essas atuações do Flamengo e não tem aquele futebol entrosado, dinâmico, que surpreende o adversário, como, por exemplo, vimos na era Jorge Jesus, que até hoje é uma referência. Ô, Loirão, e nem poderia ser dessa forma, né? O Tite, época Corinthians, entrava em campo para ganhar de 1-0. Mas hoje, no Flamengo essa filosofia não funciona. Exatamente. Hoje, com o elenco que ele tem em mãos, você tem que propor o jogo, você tem que comandar o jogo, controlar o jogo e vencer bem. Mas o torcedor do Flamengo ano passado passou por Vitor Pereira, por Sampaoli. Dá uma segurada agora, dá mais um tempo, porque às vezes o problema não é só o treinador. No segundo tempo. E aí, eu até entendo quem diz, vaia durante o jogo, eu não concordo. Mas do jeito que estava o jogo, eu também não vou criticar torcedor, não. Que jogo horroroso contra o Amazonas. Time que acabou de sair da Série C do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, quando a bola não saía da defesa do Flamengo, ficava Fabrício Bruno, Léo Pereira, voltava, dava no Luiz Araújo, ele voltava para a defesa. Ali eu entendo o torcedor. O torcedor queria ver o Flamengo criar alguma coisa. E o Flamengo conseguiu não criar praticamente nada contra um time de Série C no Maracanã. Sem ter desculpinha de horário, sem ter desculpinha de altitude, sem ter desculpinha de ciência. Gente, o Flamengo da base tem que ganhar do Amazonas no Maracanã. Porque o Flamengo da base é mais caro que o Amazonas. Eu tenho certeza. A base do Flamengo, custo, valor de jogador, a base do Flamengo vale muito mais que o time do Amazonas profissional. Tô desrespeitando o Amazonas? Não. Tô sendo sincero. E o jogo que o Flamengo fez foi ridículo. Venceu por 1-0, numa jogada bonita do Vinha. Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol. Saudações à nação rubro-negra.
Se você é apaixonado pelo Mengão e quer estar por dentro de tudo o que acontece com o Flamengo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e demonstrar seu apoio com um like. O Flamengo conquistou uma vitória por 1-0 sobre o Amazonas nesta quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O clima no estádio variou entre vaias para o time e aplausos para Gabigol. Este foi o primeiro jogo do atacante desde que obteve um efeito suspensivo da punição por tentativa de fraude no exame antidoping. Apesar da expectativa pela volta de Gabigol, o gol do Flamengo foi marcado por Pedro, ainda no primeiro tempo. Contudo, o desempenho da equipe não foi tão convincente a ponto de empolgar a torcida. Pelo contrário, houve vaias para Tite quando anunciou a escalação, e o time, mesmo à frente no placar, foi vaiado ao sair para o intervalo e em outros momentos da partida. Com esse resultado, o Flamengo pode até empatar no jogo de volta para avançar às oitavas de final e garantir uma premiação de 3,3 milhões de reais. Quanto ao que está acontecendo com o time do Flamengo, que vem apresentando um desempenho abaixo do esperado em tantos jogos consecutivos, e se Tite conseguirá recuperar o futebol do Flamengo, deixe suas opiniões nos comentários. Nação, por hoje é só. Mais tarde estarei de volta com mais notícias quentes do Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!